fazer um planejamento. Então, o ideal eu acho que é o autoconhecimento, né? Então, você tendo um autoconhecimento, você fala assim, o planejamento estratégico para educação parental, né? Sim. Então, eu acredito que vivendo, então você tem que ter um autoconhecimento, acho que é a mesma coisa da língua, né? Você tem que ter um autoconhecimento e ter intencionalidade no que você está fazendo. Então, para você transmitir a educação parental, primeiro você tem que conhecer. Então, eu acredito que tem que vir dos pais, né? Os pais precisam explorar uma nova linguagem com os filhos, que não é a linguagem linguística mesmo, né? A linguagem da fala, mas é a linguagem do afeto, é a linguagem do respeito. Então, é o autoconhecimento dos pais, e ele se autoconhecendo, ele tendo consciência, né, da infância que ele recebeu, do que ele quer transmitir, ele tendo essa consciência, ele consegue transmitir melhor para os filhos. Então, esse planejamento é você, acho que se autoplanejar. Sim. Né? Você olhar para você primeiro para poder transmitir, porque a criança ela aprende por exemplo, ela aprende por exemplos visuais, né, físicos, que o nosso movimento, mas também ela aprende por linguagem não verbal. Então, é importante que a gente explore nós primeiro, para depois a criança observa muito, né? Por observação, e não é só por coisas faladas, não. A nossa expressão diz muito sobre o que a gente quer falar para os nossos filhos. Se a Catarina, por exemplo, chega e fala assim, mamãe, eu quero tal coisa, e eu faço... Pronto. Ela já entendeu que eu não estou afim, entendeu? Então, e claro, eu acho que importante não é a gente não ser passivo-agressivo, né? Mas filha, agora a mamãe está um pouco cansada, se você puder esperar. Mas uma coisa que é muito importante, a gente entender qual que é a necessidade dela. Criança, ela não sabe ir lá pegar uma fruta e comer. Então, se ela está com fome... Você não conhece meu filho. Ele já aprendeu, então. Alguém já conheceu. Tá uma briga em casa agora para ele parar de abrir a geladeira. Porque ele já aprendeu. Tá deixando a Bi doida. Gente, vocês não têm noção. Ele tem a idade... Ai, perdão. Ele tem a idade da Maia, praticamente. Né? Ele vai fazer 3 anos agora em fevereiro. A idade da Maia e da Catarina. Elas também fazem em fevereiro 3 aninhos. Olha, eu vou contar um negócio da Bia, ó. Eu vou entregar a Bia. Aliás, deixa eu mandar um abraço, que a Bia tá mandando boa noite pra vocês aqui, ó. E a Lúcia Montini, minha sogra, tá mandando boa noite pra ela também, ó. E eu fui sair de casa agora um pouquinho pra vir pro programa, e o Nathaniel, o que ele tem de lindeza, ele tem de safadeza, né? Ô molequinho arteiro, mas a arte do bem, né? A arte gostosa ali. Mas o bichinho é terrível. O bichinho é inteligente. É um bichinho inteligente. Mais que o pai. Você pode ter certeza, viu? Pode ter certeza, viu, Rafa? Mas, e ele tava fazendo uma gracinha lá, porque a Lavínia precisava ir pra catequese. E ele fazendo umas gracinhas lá, e a Bia, vamos que eu tenho que trocar sua camisa pra levar a Lala pra catequese, né? E ele deitando no chão e dava risada, provocando ela, né? Aí a Bia falou assim pra mim, será que tá na adolescência da idade dele? Que não é possível um negócio desse pra provocar? E você vê? Isso aqui, vou adiantar que a Sônia vai falar que se chama Terrible 2, né? Eu Terrible 2 anos mesmo, né? Então, é a mesma coisa. Eu acho que é o comportamento da idade, né? Também um exemplo, como vocês estavam falando, a Maia até tenta abrir a geladeira, né? São muito autossuficientes. Uma coisa que eu queria incrementar, eu não sou um especialista, mas sou um pai. Então, eu abri um pouquinho a minha mente, né? Como a Lu estava falando sobre se conhecer um pouquinho melhor, é complicado. Fazer um pouco de introversão é difícil, né? E também quebrar algumas regras, alguns tabus que a gente sempre teve, por exemplo, eu apanhei quando era pequeno, mas estou vivo. Aí eu vi uma psicóloga e falou, mas tudo bem, se apanhou, tá vivo, então você não tem nenhum trauma. Então, o que eu queria falar? Que talvez a gente tenha traumas e não entende que a educação que a gente recebeu não foi tão correta. Mas não por culpa dos nossos pais também, por falta de conhecimento. Então, o que a gente tem que repassar ou quer repassar para os pais de hoje? Gente, pense bem o que a gente está fazendo, se está correto ou não. E não para culpar ninguém, na verdade. Mas temos vias novas, experiências, novas informações que dá para criar nossos filhos de maneira diferente. Você falou de apanhar assim, eu não. Você deve ter apanhado muito. O Rafa tem cara de ser terrível. Não. Mas eu lembro que eu apanhei uma vez a minha você mãe não conheceu a e uma vez um tapa do meu pai. Mas você não conheceu a chinela havaiana? Confesso. Hã? Você não conheceu a chinela havaiana?
Rafa, vou ser sincero pra você. Meu pai, eu lembro, eu era pequeno assim, eu lembro que meu pai uma vez falou assim pra minha mãe. Pelo menos ele tinha noção, né? É um jeito bruto, coitado, mas ele falou assim: bate você, porque se eu der um tapa, o jeitão dele, eu mato ele, porque eu não tenho noção da minha força. Ele falou desse jeito. Não, meu pai não batia. Ele falou desse jeito. Não, meu pai Aí não eu apanhei, batia. eu lembro que eu apanhei da minha mãe desse dia. Meu pai nunca bateu. Seu pai nunca bateu? Não. Quem Quem batia? bateu era a chinela havaiana. Você tinha que apanhar tamanco, moleque. Não, a minha mãe puxava. Minha mãe já pegava o cabo de vassoura mesmo. Nossa, também bateu no urso? Imagina, tadinho. Mas acho que tadinho, uma Rodrigo. questão também da educação parental é você questionar essa educação que você recebeu, né? Claro, tem muitas coisas boas, Sim. né? Mas tem muitas coisas que a gente precisa repensar, que já não funcionam mais como funcionava Hoje lá não atrás. funciona. Né? Então, quando eu falo sobre autoconhecimento, é você questionar a educação que você recebeu e a educação que você está passando. Será que você simplesmente está reproduzindo porque é só isso que você sabe fazer? Ou será que você está com consciência fazendo o que você precisa fazer? Né? Então, esse autoquestionamento é questionar também a educação que você recebeu e a que você quer passar. Porque estamos em outro momento, né? Que os filhos questionam, que os filhos... É diferente. Tem gente atravessado por tecnologia. Eles querem saber o porquê daquilo. E muito. Né? Explicar o porquê. E antes de. Parece que anteciparam esse processo, né? A Maia, com 2 anos Pulou. e meio, ela já. Parece que antecipou, é tudo porquê. Mas mamãe, assim, eu não entendo. Então, né? Nessa idade, então você fala, nossa. É, eles né? querem saber o porquê daquilo. E o terrível tio, né? Que a gente fala, o terrível aos 2 anos, que fala que a adolescência dos bebês é terrível pra gente. Sim. porque Aí Bita, respondido. Adolescência, 2 anos. eles estão explorando o mundo e ainda bem que eles podem questionar. E né? fora a Porque eles- tecnologia, né? Que vive no celular. Que acelera esse processo. E por isso que eu Exato. falo que entender de educação parental é importante, porque hoje eles têm muito acesso. A gente tem que dar um passo na frente. É, com certeza. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esse muito acesso também é muito prejudicial, né? A gente vê muita coisa. Esse muito acesso, até de nos autorizar a saber o momento que é para limitar o problema, o momento que é para dar uma certa liberdade, né? Porque assim, a informação tá ali, mas né, eu preciso também conhecer a que momento eu posso dar, a que momento eu não posso, né? E isso em todas as fases, né? A gente tá falando da infância aqui, mas tem adolescência lá na frente. Sim. E eu falo que o bater, né? O Márcio usou esse termo, né? Ainda é muito polêmico hoje. A gente acha que não, mas ainda é. Muitas vezes conversando com outros pais, que até concordam, não, é verdade, etc. Mas aí a gente está lá nós estamos lá no parquinho, né? E a gente escuta, aí você vai apanhar se você não descer agora desse escorregador. Então, ainda existe... Não, né? isso é comum. Exato. Aí então deixa eu te fazer uma pergunta. Olha Antes lá, de a você carinha ter a dele. Maia, você tinha cachorro, gato, não tinha? Eu tive que já cachorro. E como é que você falava com os bichos? O Rafa, eu Você particularmente... respondeu, né? Conversava com o gato. Mas a gente chamava atenção de se você não faz assim, você vai apanhar, não é assim? Ô, Rafa, a ameaça, eu usei bastante antes de ter a Maia, né? Se você não fizer... Hoje eu troquei por assim que você... E foi assim, é uma palavrinha mágica. Eu não vou tomar banho. Eu não... É um estresse, né? Nossa... Tá escutando, Lavínia? E hoje a gente trocou muito. Funciona toda hora? Claro que não, Não. Rafa. O ir embora do É, parquinho lógico. funciona na primeira vez? Não. Mas ajuda muito, ajuda muito. Maia, eu quero assistir desenho, né? Que ela tem um momento limitado, justamente pouquíssimo com tela, que a gente tenta. Maia, assim que você terminar de guardar os seus brinquedos, a gente vai assistir um episódio curto. Ah, funciona sempre? Não, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer um combinado. Aham. É fácil? Não. Isso vai piorar? Claro, porque a criança ela cresce e ela se torna mais desafiadora. Né? Ela questiona mais, ela faz menos combinados, mas a gente tenta desde a primeira infância O tratado é incorporar- difícil. entender determinadas A gente técnicas. tá falando de apanhar quando eu era pequeno, então eu lembrei que agora, por exemplo, isso eu não falo que era medo. Pode ter esse caso que seja medo que eu vou falar? Pode ter ser, mas eu acho que é. Mas a No gente meu caso, ganhava. respeito. A gente, não sei vocês, mas a gente ganhava muito castigo, Castigo tinha bastante. né? Castigo tinha bastante. Gente, eu nunca fiquei, vocês acreditam? Mas Nunca fiquei de castigo. o olhar. Também não. Eu nunca fiquei, Lu. O olhar.
Só do olhar do pai e da mãe você sabia o que ele estava pedindo. Só vou contar uma historinha queria? pra vocês. No meu caso não era medo, era respeito, eu sabia que tá precisando. E converso isso com muitas pessoas, eles falam a mesma coisa que eu tô falando. Lógico que teve caso de ter medo, sim, com certeza. Mas nesse caso, não, eu acho que não é tão grave, né? Ou é? Ô, Rodrigo, só vou... Olha, você fala o olhar, aqui assim, o olhar tem um olhar ameaçador e tem um olhar de respeito, né? Você sabe, a criança, ela sabe definir. Tanto que eu até faço isso com os dois lá em quando casa. ela vai sentir medo e quando ela sabe que, Não, tá errado. Não dá pra eu entrar nisso, né? Mas o limite é importante, né? Não dá pra falar de educação parental sem falar de limites, porque ele é importante, ele é o que limita ali a criança, né? Eu falo que a gente tem que ser como um rio, ter a margem. Quer dizer, a criança é um rio e a gente é a margem, né? O rio tem que correr, mas a margem vai lá, direcionando. Você vai direcionando. Mas olha como são as coisas. Eu sou separado. A Catarina mora em Pinhal com a mãe dela. E até hoje é assim. Se a Catarina faz alguma coisa de errado, a mãe dela falou assim, eu vou conversar com seu pai. Meu, muda na hora. Olha lá. É respeito ou é medo? Uma pergunta agora. Olha que pergunta cabulosa. Pergunta eu passo pra ela. Tem que ver com ela, né? Tem que ver no caso eu dela. acho que, eu falo que às vezes a gente fala vezes da é só criança respeito sem mesmo. conversar com a criança, né? E pra criança, pergunta pra ela. É o que eu tô falando. Às vezes é só respeito você mesmo. sente medo do papai? Né? Eu acho que eu falo que a educação parental é fortalecer o diálogo entre os pais, porque muitas vezes a gente supõe as coisas sem conversar com a criança. E a gente tá falando sobre ela, né? Então por que não perguntar? Filha, Catarina, você sente medo ou respeito? Por exemplo, no caso do Rafa, tenho quase certeza que é respeito. Você, pelo amor de Deus. E sem Você problema só tem tamanho. E sem problema nenhum de conversar com ela, como se fosse, né? Que a gente às vezes diminui a criança, né? Ela acha que, não, ela não é capaz de... Não, mas uma conversa clara já resolve a situação. Realmente, né? É uma coisa comum, né? Mas realmente, às vezes, se abre sozinho. Bom, eu fico bastante com a Maia agora, né? Que eu tô trabalhando em casa. E não queria ir na escolinha, teve probleminha de integração, então foi tudo rápido, mas sem culpa de ninguém. Aí ela falou pra mim, papai, eu tô com medo de ir na escolinha. Aí eu perguntei, por quê? Por quê? Porque fico muito tempo sozinha. Ela se abriu sozinha, não teve nem que perguntar pra ela se abriu. Ela já deu uma confirmação de que a gente já sabe, é que acabou de falar. A gente, às vezes, desmenoriza ou não avalia muitas crianças como compreensão. A gente é gente pequena, não é pessoa que não tem capacidade de entender. Então, claro, a gente não pode usar termos difíceis e complicados, mas adaptando a linguagem, ela entende perfeitamente. Eu já escutei uma mãe falando para outra criança, não fala para ela que é pequena, ela não entende. Não é bem mesmo assim. Não é bem assim, né? Mas você estava falando de antigamente, né? Eu uma vez... Lá vem. Não, eu era um aluno na escola. Eu nunca tomei suspensão na escola. Mas eu tomei uma única advertência. Eu vivia na diretoria. Inclusive o Rodrigo, uma entrevistada do Rodrigo de semana retrasada, falou assim... Foi professor. Foi meu professor. Falou assim, ele vivia na diretoria, mas para fazer as coisas para a escola, eu cheguei a ser funcionário da escola de carteira registrada. Aí, na minha turma, todo mundo gostava de brincar. E todo mundo começou a brincar na minha sala com cartolina. Dá um na cabeça do outro. O moleque foi lá dentro da minha cabeça. Normal. Eu fui lá dentro da cabeça dele. Ele começou a chorar. E a professora entrou na sala. Vai os dois pra diretoria. E nisso, o diretor, que era conhecido do meu pai, da minha mãe, deu advertência. Aí eu cheguei em casa quieto, não abri a boca. No outro dia eu fui pra escola. Falei, mãe, deixa eu botar aqui que todo mundo quer. Tô fazendo duas coisas. Você tá falando aqui e não tá pondo sua carinha aí. Aí eu falei assim, mãe, tem um negócio de uma reunião pra a senhora assinar aqui. Peguei, ela nem viu, assinou e eu fui embora. Entreguei lá, advertência. Aí à noite, eu estava indo trabalhar com meu pai, tinha futebol de salão, meu pai era presidente da liga e tal, e outra era mesário. E a gente ia de circular pro ginásio. Entra o vice-diretor na escola, do ônibus, né, da escola no ônibus. Contou pro seu pai que você aprontou na escola hoje e da sua advertência? Meu pai só... Aquela história, meu pai só olhou pra mim. Depois a gente conversa. E conversaram? A conversa foi boa. Foi uma conversa havaiana. Foi um castigo bem levado. Não, Acho que foi monólogo. Eu acho que ele só falou e você só ouviu. foi um castiguinho básico. Mas o engraçado é que, assim, até hoje os pais,
até hoje, com os filhos, os pais, independente da idade que o filho tem, os pais ainda chamam a atenção, dependendo tipo assim, olha o que você fez com sua filha, ó. Até hoje é assim, né? Não entendi. Os pais, até hoje com os filhos, assim, você pode ter 50 anos, o pai vai... Sim, né? Não muda, Não né? muda. Os filhos não crescem pros Não, pais, nunca. né? Não crescem. Não cresce. Eu vejo com a minha mãe até hoje, gente. Determinadas coisas que ela chama a minha atenção, eu falo, não é possível que ela tá falando isso. Né? Minha mamãe que está nos assistindo, às vezes, nossa filha, mas você penteou esse cabelo pra você sair? Eu falei, nossa, mãe, claro. Nossa, chamou Sabe assim, tipo, essa chamou roupa... de desleixada. Não, desleixada. Assim, na cara do Rodrigo, ela vira e fala assim pra mim, Ai, ai. nossa, roupa de novo, mãe. Tipo, né? Então, Pois assim, é. pais não mudam, né? E isso é natural, a gente não cresce pros nossos pais. Mas eu acho que uma coisa que a Lu comentou, mas também isso é muito importante, é o autoconhecimento, Sim. né? Então a gente automaticamente, por hábito, a gente reproduz certos comportamentos. E eu concordo que não foram errados, né? Eram os comportamentos para aquele momento, né? Exato. Hoje temos outros conhecimentos, outras fontes, outras informações. Tecnologia, ela não está só para as crianças, está para todos nós. E é muito mais fácil o acesso a elas, né? Eu só acho que não é fácil. Né? A gente conversava disso. Então, requer o que além de autoconhecimento? Muita, mas muita paciência. Por quê? Porque é muito mais natural para a gente reproduzir um hábito com o qual a gente conviveu por anos. A gente só repete com os filhos. Exatamente. Né? Então, eu acho é uma que mudança. Quando eu falo de autoconhecimento e a paciência, né? Tá no- É que às vezes exige muito autoconhecimento para a gente ter paciência. Pra gente ter paciência, exato. Porque muitas vezes a gente, por que eu não tenho paciência com aquilo? Esses dias a gente fala assim, como que a gente reproduz as coisas, né? E eu me lembro, assim, com 6 anos, de sempre andar com o cabelo amarradinho, cheio de lacinho. E a Catarina não gosta. Porém, eu faço. E eu fiquei assim, por que eu faço isso mesmo ela não gostando, né? E eu lembro de como eu era elogiada quando eu tava com o cabelo amarradinho. E sem querer, eu reproduzo isso. Nossa. E a Catarina não gosta. E eu falei assim, bom, ela não gosta, né? Não custa eu só respeitar que ela não gosta. Ah, mas o cabelo fica no olho, não sei o quê, porque ela tá com o cabelinho, né, crescendo, né? Mas se ela estiver incomodada, ela pode me falar. E eu posso dar essa abertura para ela, filha, o cabelo está caindo no olho. Se você estiver incomodada, você pode pedir para que eu amarre seu cabelo, se você quiser? Não, eu só ia lá e prendi o cabelo dela, porque assim foi feito comigo. Então, assim, esse autoquestionamento e paciência é isso, é a gente se conhecer a ponto da gente não reproduzir coisas que às vezes a gente só está reproduzindo sem questionar, sabe? Só por reprodução mesmo. Exatamente, perfeito. Então é Você está falando assim, eu tô lembrando da Bi penteando o cabelo da Lavina. Eu já vi ela falando, não quero assim. Realmente, você acaba reproduzindo isso aí na criança ali, né? Rafito, hoje eu vou fazer um convitinho aqui para um evento que vai acontecer no final de semana. Tá pronto o trem aí? Se não estiver pronto, vai deixando pronto aí, que eu vou aproveitar aqui. Eu vou agradecer aos nossos patrocinadores aí, né? Vamos agradecer o pessoal aí, ó. Deixa eu abrir aqui o trem aqui no meu celular aqui, ó. Deixa eu agradecer, ó, o pessoal que nos ajuda, né? Pagar o ar-condicionado do Rafa, né? Pastelaria Estrela 2, lá do Jardim Santa Maria. Bicowork, salas privativas, sala para reunião. 2 unidades lá na 9 de abril e Avenida Mojimirim. Ergon Serviços Contábeis, Ateliê da Moda, Bilingue com Maia, Boicadas, Espetinho Show, Quiosque da Brahma, que tem novidade, hein? Vocês estão mudando de local ali dentro do Boulevard, estão mudando de local ali, ó. Júlio Angelotti lá no estúdio, Rafa Motorsports e Travelmate. Vamos agradecer a Travelmate também, da Cláudia lá. Pronto aí, Rafito. Mas lerdeza, hein? Você já foi melhorzinho, viu? Você já foi mais rapidinho, viu? Você tá meio lardinho aí. Você falou que mudou. Vamos aproveitar que o Rafa tá ajeitando ali. Vocês falaram que mudou, e realmente mudou muita coisa, principalmente depois da pandemia com relação às crianças. Porque eu dou aula para jovem, mas eu também tenho muito contato com professores de crianças. Eu acabo tendo muito contato. E esse período que veio da pandemia mexeu muito com a cabecinha da criança, né? Principalmente a parte por incrível que pareça, depressão, não sei se elas podem dizer até depressão, mas enfim, né, estresse, síndromes. A Lavina mesmo ficou num período que, lógico, foi muito em cima, muita coisa horrível naquela época, né? Então, como que tá lidar essa educação parental, ainda mais agora depois desse período que veio da pandemia? Olha, eu acho que a pandemia, ela mexeu com a cabeça das crianças e com os pais, né? Com todo mundo, né? Com todo mundo em geral.
E a criança, ela é muito reflexo de como a gente reage às coisas, né? Então, claramente, a gente naquela época, além de estar fechado, a gente expressava muito pavor, muito medo do desconhecido, né? Porque era isso. Então, assim, toda essa expressão de sentimento que a criança ela tá olhando para o adulto, né? Toda essa expressão de sentimento, isso a gente está falando de uma coisa mais comum, mas tem muitas coisas também que reverberaram na pandemia, né? O estresse de estar todo mundo no mesmo espaço, né? Brigas, né? Acabaram acontecendo e, né? Coisas que não aconteciam porque o ambiente, né? A criança ficava na escola, os pais trabalhando, mas estavam todos no mesmo ambiente. Então, acabou reverberando muitas coisas, né? No emocional de todo mundo. Então, hoje, como as crianças estão? Eu acredito que a escola está lidando com muita demanda, com muita demanda do pós-pandemia, questões que elas já existiam, né? Essas questões, né, que as crianças foi viviam agravado. no grupo familiar, de estresse, elas já existiam, mas a pandemia agravou. Então, as escolas elas estão tendo que acho que buscar mais conhecimento para lidar com isso, porque foi algo, né, muito diferente do que já tinha sido vivido. E os pais também estão precisando, não só pais, né, pessoas que lidam com criança, com a infância, os com avós, a adolescência, enfim. No geral, profissionais e famílias estão precisando, eu acho que cuidar de si para poder cuidar do outro, né? Eu estou pensando nisso aí, e você falou da questão do ambiente familiar. Além da briga, o estresse, de conviver, acabou ali nesse período, muita coisa que aconteceu, infelizmente é uma realidade, a questão do assédio, né, da criança ali, mesmo, a questão, sim, literalmente do estupro, Do abuso, do né? abuso, isso é a palavra que está tentando lembrar, do abuso aumentou muito. A violência. gente sabe que, infelizmente, é uma realidade, quem acaba fazendo essas barbaridades, a questão do abuso com a criança, é gente da própria família ou muito próximo da família, né? A grande maioria. A violência familiar, ela se intensificou na pandemia. O que é necessário dizer é que essa família já tinha um potencial violento, Sim. né? Ela já tinha. Só que ela se intensificou pela convivência, né? Pelo excesso de convivência, vamos dizer assim. Mas isso se intensificou mesmo, assim, né? Infelizmente, né? Infelizmente é um caso. Eu converso muito porque eu falei com os professores e a gente. Foi caso a questão do suicídio. Conversando com muitos professores, foi esperado muita coisa nessa questão da criança tentar suicídio. Então, realmente foi um negócio complicado, está sendo complicado e vai demorar muito para dar uma recuperada nisso aí, né? Gente, quem que pode ser um educador parental? Todo mundo, né? Vamos dizer. Mais ou menos. A educação parental, ela é uma complementação, né? Geralmente, quem se forma, existe uma formação complementar para ser um educador parental. Ainda não se discute assim se precisa de uma formação, se não uma formação anterior, né? Mas sim, o educador parental ele precisa fazer uma formação para que ele seja. Mas ainda, em síntese, não tem nenhuma exigência de ter uma formação tipo psicologia, pediatria, não tem essa necessidade. Isso está sendo discutido, mas em síntese não precisa. Mas, no geral, os educadores parentais, eles se somam, né, com uma complementação. Alguns para atender diretamente a família, né, que é o meu caso, né, eu sou formada em serviço social, eu fiz essa complementação, mas para atender as famílias. Mas tem muitos outros profissionais que eles atendem para ser um apoio também na comunicação com os pais. Pediatras, psicólogos que atendem crianças, né, ou que até atendem os pais mesmo, mas e a questão é a infância. Professores, fisioterapeutas, então para ter um embasamento para a comunicação com os pais, né? Porque ele atende a criança, mas ele precisa passar para os pais acho que com mais clareza as necessidades que a criança tem, necessidade tanto física quanto socioemocional. Sim. Você falou disso aí, vocês conhecem o Rogério, né, psicólogo lá da paróquia nossa lá, Rogério, com a Silvia. Ele já veio aqui várias vezes e no período que estava aqui, ele comentou, né, nós conversamos,
tava faltando profissional, psicólogo, para poder atender tanta criança que estava precisando. Olha só que situação que tava faltando. Eles estavam assim, um caminhando para o outro para poder ajudar as famílias, ajudar as crianças, de tanta criança que estava precisando de um apoio psicólogo. Eu ia falar exatamente isso, né? Que além das crianças precisarem de ajuda, são os pais que precisam de ajuda, né? A educação parental, ela vem exatamente às vezes o problema não é com a criança. Exato, exato. E acaba ficando mais... Não é mais fácil, não é que os pais eles procuram um psicólogo porque acham que é mais fácil, não. É que eles não têm conhecimento de que eles são os primeiros a precisarem de ajuda. Então, a educação parental, eu acredito que ela venha nessa ajuda, né, Lu? Ajudar os pais a ajudarem os filhos, né? Sim. Sempre pensando na necessidade das crianças. A terapia, né, voltada para a criança é uma coisa. A educação parental, ela é um conceito de educação que vem fortalecer os pais a olharem para os seus filhos, né? E atender essas necessidades que eles precisam, que muitas vezes não é uma questão de ordem da psicologia, às vezes é uma questão da forma de se relacionar com os filhos. Sim, sim. Né? E muitas vezes alguns pais eles levam os filhos no psicólogo e começa a se identificar que a relação está prejudicada, né? Que os laços entre eles de diálogo, entre outras coisas, estão fragilizados. E, na verdade, é o que a Solange falou, que muitas vezes dá potência para os pais voltado para olhar para os filhos, para a educação dos filhos. Então, a educação parental ela vem a dar potência para os pais se fortalecerem nessa educação. Sim. Deixa eu aproveitar ali aqui umas mensagens que o pessoal tá mandando aqui, ó. A Glória Nunes mandando um beijinho aqui para vocês aqui pelo YouTube. O Thiago Hilário tá falando aqui, ó. Tá muito bom esse papo e tá dizendo aqui, ó. Ainda não tenho filhos, mas observo que as gerações repetem os ciclos. Também repetem os traumas. Ele tá dizendo aqui também, ó. Quer dizer comentar sobre o que ele comentou aqui? Mas depois eu... E o Claudinei Carvalho lá de Itapira, o Rafa, tá mandando boa noite pra gente aqui também. O povo de Itapira acompanha a gente. E o Antônio Nunes também tá mandando uma palminha aqui pra gente. Comenta. A gente realmente repete o que a gente viveu, porque é o único mecanismo que a gente sabe de funcionamento, né? Se a gente não se questiona se o que a gente está reproduzindo está sendo consciente, se a gente não fazer com consciência, né, com intenção, a gente vai reproduzir traumas e a gente vai traumatizar. Sim, né? sim. Tem uma frase que eu achei bem interessante, é que se a gente não respeita a criança, não olha para ela e respeita... como pais, a gente meio que tem o poder, né? Então, se a gente não respeitar ela quando ela não tem o poder... é o adulto que ela se tornará. Aí a gente tá encaminhando esse adulto e como ele vai se estabelecer quando ele tiver poder, né? Então, se a gente olha para a criança e estabelece uma relação com ela de poder, e essa relação que a gente estabelece vai estar diretamente ligada na vida adulta quando ela tiver poder. Então, ela vai repetindo aquele ciclo, né? E é uma coisa muito natural, né, Rodrigo? A gente encontra hoje, muitas vezes a gente fala, poxa, né? Aconteceu uma situação hoje, na vida adulta, eu não me posicionei. Eu queria falar isso, eu não falei, né? A gente encontra isso. E aí, muitas vezes, a gente se lembra lá atrás, não é o meu caso no específico, mas, poxa, mas lá atrás o pai e a mãe, no momento que a criança disse, olha, eu não quero isso, eu não gosto disso. Não é assim, pronto. É assim, acabou, a gente tira o direito da criança de se posicionar quando criança. Né? Então, eu acho que o respeito está muito ligado a isso. Poxa, mamãe, eu não gosto do cabelinho amarrado, e a gente insiste, a gente continua. Isso é um exemplo pequeno, claramente, mas esse é o respeito nas pequenas coisas, é onde a criança ela consegue se posicionar, né? Dizer depois, papai, eu senti falta de vocês, me senti sozinha, né? Dar essa abertura para a criança hoje, como criança, nas limitações dela, da idade dela, para que como adulta ela consiga, porque é nisso que a gente foca, né? A educação hoje para a criança pequena, que ela seja um adulto feliz, né? Eu acredito que se a gente olhar dessa forma, a gente consegue, né, olhar com mais atenção, né? Dar mais importância para os pequenos detalhes, para que eles se tornem, né, essas crianças no futuro mais fortes e mais firmes. Legal que a gente está conversando aqui, gente. Tudo que a gente está falando aqui não é dando 100% de liberdade para a criança, é ela tendo regra, sabendo o seu limite, sabendo até onde pode chegar
Isso é importante pro pessoal que está nos acompanhando, está assistindo, que vai assistir depois aí, o pessoal que está escutando pelo aplicativo, né? A rádio está hoje fora do ar, mas o pessoal que acompanha a rádio está escutando pelo aplicativo. Mas tem limite. É diferente de ser permissivo. É Isso. diferente. A permissividade, ela é absolutamente diferente, né, do colocar o limite da forma correta, né? Esse equilíbrio, essa harmonia, porque o equilíbrio Sim. é tão difícil ter hoje, então essa harmonia, né, entre ser muito autoritário e ser permissivo, existe essa harmonia, é possível Exato. alcançar. Tem É como criar as regras. Então, como impor as regras? A rotina tem que ter, claro. Sim. Elas não sabem lidar com fome, sede, cansaço. Então, a gente tem que estabelecer regras. Mas não é, bom, é hora de tomar banho, vai tomar banho. É hora de dormir, vai dormir. Porque outra coisa que eu aprendi também, né? A gente se autoprograma. Ou nós temos uma programação do nosso dia a dia. Tem. Do nosso dia também. A gente sabe que a meio-dia vai chegar o almoço, mas a gente está sabendo. Eles não têm esse conhecimento. Então, uma das regras que a gente aplica também com a Maia em tudo é, Maia, você está assistindo desenho, daqui 5 minutos a gente vai desligar. Daqui a pouco você vai tomar banho. A Bi faz depois, isso. Então, vamos adiantando o que seria isso. Não é ser permissivos. A gente fala, não, é hora do banho. Mas a gente já tinha avisado que depois a gente tinha banho. Porque é rotina. Eles vão criando rotina, mas é como a gente impõe e cria essas regras, dando essa flexibilidade e sempre dando uma atenção a essas crianças que estão me espantando de quanto são espertas, inteligentes. Então, essa é da nossa realidade do dia a dia e dando liberdade de fazer as coisas pequenas. A Maia, por exemplo, ajuda a colocar a louça na máquina para lavar a louça. Manuseia com faca, aquela de mesa. Eu falei, cuidado, pega no cabo, senão você vai cortar a mãozinha. Ela pega com todo o cuidado, fica olhando, ela faz. A Lavínia lava a louça, ela faz. Eles estão numa fase autônoma, né? Eles começam a perceber, entender que eles podem, eles conseguem, eles realizam, então é complicado. E ontem até achei engraçado, a Nathaniel foi lá, abriu a geladeira e eu tava no computador, tava preparando um monte de coisa. De repente apareceu lá com o potinho de gelatina para pegar pra você vê, ele sabe fazer. Mas não é tornar essa criança que nem quem, infelizmente, muitos pais acabam dando muita essa liberdade para a criança, acaba transformando em crianças em adultos horríveis, vamos dizer assim, né? Do criança. Não sabe aceitar um não sabe ter limite. Eu quero dar tudo que eu não tive quando era criança. Não é assim, né? É que às vezes eu vejo muito isso, viu, Rodrigo? Perdão. A criança, ela né, eu sempre faço referência à Maia, que é a idade que ela está, então é o momento que eu estou vivendo. Então, ela ainda não sabe expressar os sentimentos dela, né? Ela não sabe me dizer que ela não gostou, que ela está frustrada. Não, ela simplesmente chora, né? E aí ocorre muito hoje, eu vejo isso no dia a dia, que então faz o que a criança quer. Então, dá um sorvete, coloca um desenho, enfim, né? Então, com a mãe, as crianças precisam se frustrar, é necessário que elas se frustrem, elas precisam disso, né? Isso quando ocorre, ela vai chorar, ela vai ficar nervosa, às vezes o choro incomoda os pais ou os avós, então eles acabam fazendo. Vai lá, deixa lá. Deixa ela chorar, é só ela. Não. Então, muitas vezes, se eu tenho um combinado com a Maia, é fácil? Não, não é. Mas se a gente tem um combinado, ela chora, ela deita no chão, ela bate a perninha e ela grita. E aí a gente acolhe. Solange, isso está errado? Pra gente não está. E ela vai se acalmar e vai chegar um momento em que ela vai entender do jeitinho dela, ou não, mas a gente acolhe. Né? Ou não. Ela vai entender, porque às vezes acontece que depois ela fala exatamente o que a gente tinha pedido para fazer. Mamãe, eu vou tomar banho, depois eu vou pedir bênção para os avós e não vou chorar. Ela já sabe que ela já fez uma coisa errada, ela replica depois. E às vezes ela brinca, sabe? Ontem mesmo ela chorou para tomar banho. Aí a hora que ela terminou, Rodrigo, ela falou assim para mim em italiano, que lei voleva dormire sporca. Então,
então ela queria dormir fedidinha mesmo, por isso que ela não queria tomar Olha banho, só. gente. Aí eu falei, não, aí eu não sabia, sabe, você não ri, porque, né? Mas é complicado, então assim... mas depois eu conto pra todo mundo, eu morro de rir, mas ali, naquele momento... Não pode. Né, não, tem uma explicação que é necessário o banhinho. Então, tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Tomar banho, escovar os dentes, né? E a gente precisa explicar que é importante para ela tomar banho e tal, e essas coisas. Tem outras coisas que, né, um momento, eu falo que é um cabo de guerra, né? Um momento a gente cede, outro momento a gente fala não, né? E acolher não é fazer o que a criança quer, acolher o sentimento que ela tá tendo. E por que a avó faz tudo que a criança quer? Nossa, Tudo que a criança quer, a avó faz. Tudo, é Rafa. impressionante. Por que faz? Não, é verdade. Vamos ver. Então, Olha, uma educação parental vale para os avós? eu acho que tem duas coisas. Os avós eles têm mais paciência. Mais paciência mesmo, né? Quando a criança está sendo pertinente. Ao mesmo tempo, eles também cedem mais. Eu acredito que a mais paciência é por ter mais maturidade que a gente. Já ter experienciado muitas vezes, né, o ser pai. Né? Então, eles falam, vai chorar e tudo bem, isso acontece. E a gente talvez fique mais aflito, né? Os pais mais novos, assim, né? E fazer mais à vontade, eu acho que muitas vezes... eles não precisam educar, né? Eles não precisam, né? Essa função tá com quem? Tá com os pais mesmo. Então, eu acho que é justamente mesmo para não se envolver nessa parte. Mas eu acredito que se eles perceberem, né? Isso eu tenho que falar, né? Acho que como bons avós, eles vão fazer isso, se precisar. Mas se não precisa, pode deixar que os pais fazem, né? E sabe a questão, Rafa, comigo, com meus pais, era do doce, né? Então, eu tinha aquilo que, né, foi uma indicação do pediatra, e etc., para evitar o açúcar até os 2 anos, né? Então, foi uma guerra, né? Porque meu pai, se pudesse, ele ia com sorvete, né, Márcia? Assim, mas... Aí eu me lembro quando eu levei a Maia, né, ao odontopediatra, a primeira vez ela me disse, Solange, isso também é cultural, né? Acredita-se que o doce, né, ele traz alegria, então é uma forma dos avós agradarem, né, as crianças, e é cultural isso também. Nathaniel tem que esconder o chocolate dele. Então, tá vendo? Não é muito, lógico, mas... E a Maia hoje também, hoje a gente limita muito, porque se depender dela, então a gente usa sempre a teoria do saudável primeiro. Ela quer morrer com a história do saudável. Mamãe, eu tô com fome, eu quero chocolate. Mas e primeiro, amor, o que nós vamos comer? Saudável. Aí eu levo uma fruta, né? Então a gente usa essa técnica, muitas vezes funciona, muitas vezes não, porque às vezes ela joga a uva longe, né? Mas ela come do jeitinho dela. Mas a questão tá, então, também é muito relacionado a os avós fazerem tudo o que eles querem, até por uma questão cultural e que vem vindo também, né, de lá de trás. Avô e avó tem que estragar mesmo. Tem que ser, verdade, tem que estragar mesmo. Mas não é só alegria, né? Eu pesquisando um pouquinho, vendo um pouquinho na internet algumas coisas, tem gente que critica essa questão da educação parental, né? Eu até trouxe aqui porque achei muito interessante, que até para ver a opinião de vocês, porque eu tô aqui aprendendo com vocês, né, nessa parte. Ele é um filósofo. Isso, né? eu vou até ler pro pessoal aqui, ó. Pro pessoal entender aqui. Eu até mandei já para eles isso aqui. Pro pessoal entender. O Pondé, que é um escritor, um filósofo muito conhecido, né? Ele critica, é a opinião dele, né? Ele critica, abre aspas. No fundo, é a ideia de que ser mais velho te torna ultrapassado, fecha aspas. O que vocês falam dessa parte? Eu vi essa entrevista, acho que foi na rádio, na TV Cultura. Na TV Cultura, isso. Eu vi essa entrevista e ele tem uma crítica realmente à educação parental, né? Porém, assim, tem o contraponto disso. A educação parental realmente é algo novo, mas também a gente viveu tantas mudanças, se a gente falar da década de 90 para cá... Mudou muito. Mudou muita coisa. Então, assim, não é tirar o valor das coisas que a gente aprende. Que nos trouxeram até aqui, né? Na sabedoria das pessoas mais velhas, isso não. Mas tem coisas realmente que não se conectam com o passado. Né? Tem muitas coisas muito novas que a gente precisa se atualizar mesmo, né? Até como pais. Sim. Hoje, se a gente não fala a linguagem da criança lá que está na escola, a gente tem muita coisa que passa. Então, ele traz uma crítica realmente da educação parental.
acho que ele traz falando que é como se fosse algo do moderno, né? Uma modinha, Isso, alguma coisa assim, né? Mas eu não vejo assim. Eu vejo, assim como tem outras profissões que anteriormente também não eram profissões, né? Vamos falar lá do obstetra para parteira. Existia a parteira da vila que Sim. fazia lá, e hoje é uma profissão. Então, a educação parental, antigamente também, se a gente olhar bem, existia a educação parental, só que vindo de outras pessoas. De repente, um conselheiro, um padre, um sábio da vizinhança. Com certeza, o padre já fazia isso. Se a gente trazer para a Faz, né? atualidade, hoje, assim como a medicina, né, hoje a obstetrícia é pautado na ciência, a educação parental também é pautado na ciência, é pautado em conhecimentos, em questões empíricas, né, de investigação. Então, se a gente traz para a atualidade, essa profissão, ela se atualizou. Legal, isso aí. Então eu quis trazer isso aí porque tem gente que critica. Então vamos, né, trazer isso aí para mostrar que criticou, tudo bem, uma crítica legal. Vamos ver, vamos debater e o que a gente pode melhorar. Por isso que eu trouxe essa... Se a gente olhar, tem muitas profissões que no passado ela não era exercida como... Sim. Quer dizer, hoje tem muitas profissões que no passado elas eram feitas de outra forma. Eu acredito que a educação parental ela já existia, só que vindo de outro lugar. Exato. Nós já fazíamos isso, na verdade, né? Se for ver. Fala um pouquinho da sua página. Na sua página tem como que é o nome da sua página mesmo? Parentalidade e calma. Só que o C que eu quis dizer com alma, né? Parentalidade com... parentalidade, C, alma. É que eu quis dizer, parentalidade com calma ou com alma. Então tá lá no Instagram. Lá eu vi lá que tem algumas coisas que você fala lá. E você fala muito da questão de brincar com a criança no primeiro ano de vida, né? Primeiro ano de vida. Uma coisa, né? A gente hoje, como eu posso explicar isso? A educação tradicional, a educação que a gente viveu, nós, anos 90, Sim. fomos criados, é uma educação... Anos 90? Nossa, obrigado! Então, olha, eu coloquei nos anos 90, mas eu sou um pouquinho antes. Vamos lá, anos 70. Não, a educação tradicional, né? A educação que a gente conhece, vamos lá. Ela é pautada na questão econômica, na produção do trabalho. Então, se a gente... Peraí, eu perdi. Então a gente estimula, a gente tem uma questão de estar na frente, sempre na frente. Então, brincar no primeiro ano de vida, o que é aquilo lá? Esse é um estudo de uma pedagoga, eu não sei se ela é pedagoga, mas ela chama Emily Pickler, e ela foi estudar a infância. E ela viu que a criança ela tem os marcos de desenvolvimento que são pré-definidos, né? Mas a criança não necessariamente precisa atingir esses marcos no momento que tem uma definição. A criança precisa andar com 1 ano de vida, a criança precisa sentar com tanto. Ela fala que existe uma margem aí, né? Existe um período seguro que a criança possa desenvolver essas habilidades sem precisar ser estímulo, porque a criança por si só ela é curiosa, ela vai brincar, ela busca a brincadeira, ela busca... Então, o que ela traz é para você brincar de uma forma que não seja querendo que o seu filho atinja determinados processos antes do tempo. Então, brincar no primeiro ano de vida é um brincar com muito respeito ao desenvolvimento da criança. Deixando que ela lidere a brincadeira, né? Do tempo dela. Você não pegar a criança e colocar para andar no andador, né? Não existe necessidade desses aparatos para estimular a infância, que ele vai acontecer por si só, de forma leve, no tempo da criança. Então, esse brincar tem que acontecer, tem que existir uma interação da criança, do pai com o filho, né? Do cuidador com o filho, do professor com a criança, porém, sem estimular ela para fazer tudo primeiro, né? A gente precisa parar com essa urgência, né? Do filho se desenvolver tão rápido assim, que isso não é bom para o emocional dele, ele tem o tempo dele. Esse negócio da questão de desenvolver, então eu tô lembrando do Nathaniel. A Maia, ela fala um monte de coisa, o Nathaniel não fala. Fala mais que a boca, mas algumas palavras que a gente entende. Fala um monte de coisa. Lógico que o Gabi entende o que está querendo falar. Mas ele não fala. Você está indo com 3 anos, ele
Ele tá demorando bem mais, por exemplo, que a Lavínia. A Lavínia ela já começou a falar mais rápido. E a mulher, ela começa mesmo. Olha como a gente fala. Ah, né? Olha, não quis dizer nesse lado. Até tiraram um microfone pra fora. Sem microfone. Verdade. A mulher começa a falar rápido desde pequenininha. Desde pequenininha, isso é natural. É da Mas você viu, fisiologia. o Nathaniel tem o tempinho dele. E eu não lembro se a Bíblia já falou com a médica, alguma coisa assim. Ele falou, não, é o tempinho dele. Ele não tem problema nenhum. Até pra começar a andar também, ele demorou um pouquinho mais. É o jeitinho dele. E tem criança né, tem criança que ela tem a sua potência individual, né, a habilidade individual que o outro não tem. Isso é diversidade, né? Cada um, a gente tá num meio em que cada um tem sua potência, porque se a gente fala do desenvolvimento da vida, é pra gente ser colaborativo. Sim. E não é competitivo. Então, assim, não é por isso que cada um tem uma habilidade diferente, né? Então, Você está falando de competição, né? Eu dei risada que você estava falando, dei risada porque eu tô lembrando dele. Gente, ela tem 8 anos, ele vai fazer 3 anos, né? Como eu falei. Eles começam a correr, parece que ele corre mais que ela. Ele demorou para andar, mas em compensação, tem uma habilidade no Vilotrol pra correr atrás dela que vocês não têm noção também pra pilotar, viu? Pilota melhor que o pai. E às vezes o que acelera esse processo, né, de querer que a criança faça muito rápido, é essa pressão da sociedade muitas vezes, né? Eu vejo hoje com desfraude. Então a mãe tá em processo muito lento de desfraude, né? Um dia sendo 2 meses com a fraude. Ele tá assim. Exato. E aí, poxa, as pessoas... Mas, nossa, ela não desfraudou ainda. Eu desfraudei meu filho com 1 ano. Aí meu filho foi... Já quer deixar adulto, um neném. Então, assim, e ela tem o tempo dela, ela sabe, ela entende o estímulo. E tudo isso também é muito criticado hoje. Entra dentro do processo de crítica da sociedade que, imagina, que absurdo. Eu tenho parentes próximos que, poxa, mas ela é tão inteligente, ainda está de fralda. Qual é a conexão de uma coisa com a outra, né? Então a gente olha, né? O Márcio, a gente adaptou a técnica do virar a cabecinha. Ah, é mesmo? Sabe assim? A gente só faz assim, ó. Porque, né, assim, a gente muitas vezes entra no mérito quando são outros pais, quando são pessoas que querem conversar sobre. Mas na maioria das vezes, questão da língua é a mesma coisa. Quantas vezes não perguntam pra gente, poxa, mas fica falando, tadinho, italiano com ela, vai fazer. Gente, você tá forçando a criança. Obrigando a criança. E não, quando a gente fala da parentalidade, que também é um educar os pais emotivamente, a gente fala do adaptar outras línguas dentro da infância da mesma forma. São os pais que vão educados para que dentro do ambiente tenha outros idiomas. Exatamente. Não é criança. Eu tenho pais que me procuram com uma criança de 2 anos. Vocês dão aula para criança de 2, 3 anos? Que jeito? Não. Eu dou aula para você, mãe, que vai ensinar o seu filho no dia a dia. A sua vida vai fazer a criança aí. Exato. Eu tenho um grupo, né, voltado para a questão, né, do bilinguismo, e eles falam do bilinguar, que é a linguagem do amor. Por quê? Porque é dentro de uma linguagem de afeto, de carinho, de vínculo, que se cria a adaptação, a introdução de outras línguas dentro de uma casa, né? E eu tenho uma aluna que a filha dela fala inglês, tem a idade da Maia com 3 anos, e nem ela e nem o marido são americanos ou ingleses, né? Então, ela me disse que utilizam os diários dentro de pequenas frases. Quando ela me vê, às vezes ela vê ele na câmera, durante a aula ela fala hello. É uma belezinha. Então, é dentro de ambientes saudáveis, de ambientes onde existe isso, a criança vai errar e ela vai ser apoiada por isso e tá tudo bem. Eu ia fazer a mesma pergunta. A pergunta aqui do Thiago. Isso, fala. Você. Bom, primeiro mandar um abraço pro Bruno Ferreira, que entrou aqui também, tá mandando um oi aqui também. O Thiago Hilário tá fazendo uma pergunta aqui, ó, pra Lucimara aqui, ó. O ambiente escolar hoje está adequado em relação a funções e responsabilidades divididas com os pais? E a outra pergunta é, você enxerga uma necessidade de adequação do currículo escolar? Agora, a minha opinião como professor, sim. Que bom. Vamos lá. Repete a primeira pergunta. Vamos lá. O ambiente escolar hoje está adequado em relação a funções e responsabilidades divididas com os pais? Olha, eu acredito que a instituição escola, né, a educação tradicional, eu tenho grandes críticas assim à educação tradicional. Mas eu acredito que é um modelo que ela funciona muito do portão para dentro, né? E eu acredito que deveria existir mais diálogo entre pais e escola, né?
Eu não acredito que o currículo ele esteja adequado às necessidades da criança. Não está. Às necessidades humanas, né? Até o tema do Enem agora, da redação do Enem, foi como vocês lembram? Gente, eu até escrevi sobre isso, eu vou só dar uma olhadinha aqui. Se alguém puder colar aí. Eu já vou te ajudar já. Tá lá no Insta dela lá. Mas é a invisibilidade do cuidado materno. E aí foi dado para dissertar, para alunos do ensino médio dissertar. Os sobre- desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidados das mulheres no Brasil. Uhum, o cuidado materno, né, o cuidado das mulheres, se for ver bem, é muito invisível, né? E eu acredito que a educação tradicional, esses adolescentes, nem em teoria devem ter tido contato com essas informações, né? Eu acho que foi ótimo, porque é um assunto super legal pra gente, é um ponto de partida, né, para poder se discutir sobre isso. Porém, não se fala do ciclo vital humano na escola, não se fala sobre cuidados, não se fala sobre gravidez, sobre o gestar, né? Não gravidez na adolescência, não se fala sobre o gestar, não se fala sobre o puerpério, não se fala sobre essa abdicação que muitas vezes os pais, eu vou falar mães, mas eu vou falar pais também, porque eu acredito que tem Tudo muitos pais, junto. o quanto a gente se isenta de algumas coisas em função dos filhos, né? No geral, a mãe, né, pela amamentação, por todas as questões do cuidado mesmo, nesse primeiro ano que a gente é mamífero, a gente necessita Sim. do cuidado Mais da mãe. materno pela amamentação. Então, assim, nem em teoria eles devem ter tido contato com isso, né? E deve ter sido... Eu até gostaria de ver como que saiu essas redações, né? Qual que foi... O que eles trazem, né? Porque será que para eles esse conhecimento foi fácil de dissertar, né? Porém, então eu acredito que não se fala sobre ciclo vital, sobre a vida, como ela acontece, sobre gravidez, sobre casal, sobre os desafios de educar um filho. Então, assim, para começar, eu acho que a educação tradicional ela está voltada para formar, não para a vida, mas para formar para o mercado de trabalho. Exato. Perfeito. Então, eu acho Estuda pra você trabalhar em tal lugar. Estuda pra você trabalhar. aí a gente vê quando alguém chega... Não que esteja errado também. Não, eu acho que né? pós-revolução industrial isso foi incrível, Não que porque esteja errado. criou ótimos profissionais para as Sim. grandes multinacionais que posteriormente... Só que não é só isso. Mas não é só isso, né, Rodrigo? Eu acho que isso é parte do processo. Né? Eu acho que criar hoje para o mercado de trabalho, sim, dar uma formação adequada para isso também tá tudo bem, é bacana. Mas não é tudo, Mas né? não é tudo. Né? Então, assim, eu acho que é incompleto hoje, né? Então, se a gente fala de educação tradicional, a gente fala que é incompleta hoje, falta partes vitais. Muita Como coisa. se fosse dois caminhos diferentes, né? Que na escola não está integrado isso. Talvez ficou uma função muito para os pais falarem, mas... E os pais também não estão fazendo. Hoje... Os pais estão trabalhando, né? Hoje estamos... Os pais estão Hoje trabalhando fazendo e hoje estão entendeu? terceirizando para a escola e a Exato. escola não é função da... Vamos dizer assim, não ficamos- é função da escola? Podemos Mas é dizer ou não? Fiquei em dúvida agora, eu ia falar que não é. Mas é função de quem, na verdade, se a gente Eu for acho que é pensar? função de todos. Perfeito. Eu acho que é Todo função mundo. de todos. Porque hoje fica perdida a criança, né? Muitas funções que os pais teriam hoje, eles não conseguem exercer. A escola também justamente delega para os Só que pais. também e não até ali a sua exerce. limitação. Exato. E aí eles ficam perdidos. Por isso que eles não conseguem falar de uma forma, né, tranquila de conceitos básicos, né? Então, eu E é digo que uma hoje os grande pais... realidade. Não é verdade? Hoje os pais trabalham. Eu estou essa é a falando de verdade. adolescente indo para o mercado de trabalho, estou falando de adolescente para 17, 18 anos, realmente olha, estou falando de praticamente adulto já. Você não sabe falar. Exato. É a geração do quarto, né? A geração que fica dentro do quarto, que não tem comunicação com os pais e quem dirá comunicação com os professores, né? Ele só aprende a parte Na escola você pedagógica. conversa com eles falam assim, professor, com todo respeito aos professores, não são todos que eu vou falar aqui, mas eu vou falar uma verdade aqui. Isso os jovens me contam. O professor chega na sala de aula, senta, passa nada. O professor chega na sala de aula, senta, mexe no celular. O professor chega na sala de aula, faz um negócio na lousa, dá copia. Não são todos. Tem professores excelentes, mas tem muitos que fazem isso. Eu acho que isso é uma crítica não só ao modelo profissional, mas é uma crítica a nós, no geral, como sociedade, né? Como a pai, gente tá fazendo que minha filha isso. já vem, né? A gente está fazendo isso, né? Não é uma reprodução que a gente vê lá na escola do professor que está fazendo isso, mas a gente, como sociedade, está fazendo isso. Sim, exatamente. Só voltando ao fato
da dificuldade do pai, né? Porque agora são mais aqui no Brasil também é mais difícil para o pai, né? Mas o fato da paternidade na Itália pode ser escolhida. Então, se tiver o pai e a mãe que pode se ausentar no trabalho, um ou outro pode se ausentar e pegar o que eles chamam de maternidade, mas se chama paternidade também na Itália. Então, já em Itália tem um passo a mais. Mas o que está faltando também na Itália é infraestrutura, ou que seja, muitas empresas, isso no norte da Europa já existe, Suécia, Noruega, que tem creche dentro da empresa. Eu não sei nem se eu concordo. Desculpa. Eu não sei nem se eu concordo no sentido, que eu acho que o custo... Não sei, é correto, mas eu não sei se eu concordo no sentido que o custo de vida mundial subiu tanto que a mulher ela foi obrigada a sair para o mercado de trabalho. Claro que eu não estou criticando aqui a questão da carreira, muito pelo contrário, eu acho que todos nós, mulheres, homens, enfim, somos spinto, eu ia falar italiano. Mas somos direcionados, né, a seguir os já está esquecendo o português. Não. Grazie, mas a gente troca papel. Já está esquecendo o português para ela e ela é italiana para mim. Então, direcionados a seguir os nossos sonhos, propósitos, e nisso está envolvido o trabalho e a carreira. Então, eu não digo que a mulher ela precisa deixar de trabalhar, nada disso. Mas eu digo que também nós somos, hoje eu vejo que o custo de vida é tão alto que é difícil a mãe que consegue estar com o filho naquele primeiro ano de vida. É a minoria, né? Perfeito. Estar junto, então... Chega a ser um luxo, né? Chega a ser um luxo, chega a ser um privilégio. Você fala, poxa, eu consigo estar com o meu filho em casa. É extremamente difícil isso. Então, quem hoje cuida da educação dos nossos filhos, muitas vezes... São os avós. Ou a creche, ou a escola. E o que quando estão com os avós... Na grande maioria são as creches. São as creches. Então, assim, eu tenho amigos próximos que o filho foi para a creche com 4 meses, com 6 meses após a licença maternidade. Então, quem educou, quem ficou no primeiro ano, né? Foi o Estado, que foram as creches? Quem que essa criança teve de referência? Você está falando de brincar? O Estado. Exato. E aqui não é crítica com a professora estava lá, o professor, pelo amor de Deus. Mas cadê a presença do pai e da mãe? Que é e tão muitas importante. vezes não é uma escolha, né? É uma falta de Não tem. Uma necessidade. Exatamente. Poxa, eu não tinha o avô que podia estar com meu filho. Eu vejo hoje, a minha rede de apoio que eu tenho hoje, é um privilégio. A mãe tem a bisavó dela, de 90 anos, que é super ativa. Tem os avós, tem os padrinhos, tem os tios. Então, assim, tem os tios, tem amigos. Tem um avô meio devagarzinho. O avô você já conhece. O avô, o mundo acabar, vai perceber depois de uma semana. Nossa, acabou quando? Ué, ninguém fez o almoço? Nossa, eu vou comer o quê? E é isso. Né? Então é uma rede de apoio incrível, mas são poucos, é a minoria. Ei, Valdir, mandar um beijo, Valdir. E não que a escola, né, não tem que cumprir essa função, porque a gente está falando de um conceito, de uma possibilidade que você tem de estar aqui na cidade dos seus pais, né? Porque tem muitos outros que, às vezes, outras pessoas, outros pais, que não estão na mesma cidade, né, morando em outro país. Então tem sim que contar. Então por isso eu acho que a escola tem que ser mais aberta à comunicação com os pais, né? Acho que tem muitos caminhos a explorar, mas precisa ter mais abertura. E também uma outra coisa, né, que a gente perdeu muito é a noção de coletividade, né? Hoje a nossa sociedade, a gente não tem aquela lembrança que a gente tinha de vilarejo, né? De que o vizinho tava ali, né? Geração 80, 90. Você acha que eu conheço meus vizinhos? Que brincou na rua, falava assim, você vai brincar na rua, mas qual pai tá lá? Né? Não tinha isso? Qual sim, pai? exatamente. Quem é a mãe que tá lá? Tem mãe lá? Então tudo bem, então você pode, né? Então a gente não tem mais essa rede de apoio que não ser a primária, né, dos avós, a gente não tem mais essa rede de apoio de vizinhos, de terceiros, né? Exatamente. Então é muito difícil. Então a escola sim, ela tem que existir, tem que ser mas tem que ser mais parceira com os pais. Mas também tem uma questão que os próprios pais, que a gente falou, eles não sabem lidar com isso também, porque às vezes a escola ela enxerga, que também tem os casos que a escola enxerga e ela sabe tratar isso também. Aí chama os pais para conversar, aí os pais vão contra a escola. E aí que entra o educador parental. Aê, tá vendo? Chegamos no ponto. Chegamos lá. No ponto de partida. Chegamos no ponto, a minha página, eu vou lembrar.
que é onde que entra a sua parte aí, porque aí o pai que não aceita essa ajuda da escola. Então, a educação parental, como eu disse, ela está voltada para pais, né? Para os pais em si, mas também voltado para a escola, né? Para falar com os professores, até um profissional Que até vou perguntar parental, isso aqui. até um profissional de educação parental dentro das escolas, né? Ou um profissional que prepare os profissionais da escola. O método, vou falar sério, Baby Fusion, é isso? Ah, Baby Fusion. É para os Bom, professores, né? É para professores, mas eu vou explicar Vai lá. melhor isso aí. Baby Fusion, eu vou explicar porque merece muito explicação, porque é uma pessoa que eu conheci bem no puerpério e ela se chama Paula Agnello. Ela desenvolveu esse método. O método Baby Fusion ele é voltado para professores de dança, vamos dizer assim, mas dança com crianças no sling. Sabe o sling? De colocar aquele canguru. A faixinha, sei. Como se fosse o canguru. O que se entende? Que a mulher no primeiro ano de vida, se você observar, não existe espaço para a mulher e para a criança nos 3 primeiros anos de vida. Se você olhar num parquinho, para que idade ele está desenvolvido? 3 anos para frente? Quase a 4 anos? a partir do caminhar, né? Então, até 3 anos. Então não existe espaço de lazer que caiba a família nesses primeiros anos de vida aí. Então se você pensa, quando você vai com um bebê em algum lugar, ele não tem muito espaço. Não tem. Fora dos pais. E ela desenvolveu, ela é uma professora de dança, de dança de balé, e ela desenvolveu um método que a mãe pode levar a criança numa aula de dança com o filho. E o filho fica no sling, são danças bem apropriadas para embalar o bebê, e isso promove vários efeitos positivos para a mãe e para o bebê. O espaço coletivo, então ela vai numa escola, ela vai numa aula de dança, o espaço coletivo, onde ela conversa com outras mães que passam pelos mesmos momentos, né? Que geralmente são mães que estão no puerpério ali, no período de licença maternidade, mas ele pode estender, esse método ele pode se estender até a mãe conseguir segurar a criança no sling. Então, e lá ela dança com o filho, mas a dança em si, ela é só uma ferramenta que a mãe possa a se organizar como mulher, se organizar como pessoa, conhecer um novo círculo de pessoas, né? Que muitas vezes, se é mãe de primeira viagem, ela não estava caminhando por esse espaço ainda. Então, o método Baby Fusion é um método de dança que ela entende que é a fusão de várias danças e a fusão de mãe e filho, né? Então, é um espaço de lazer para mães. Ter esse contato ali. Para ter esse contato com a criança, poder exercer uma atividade de lazer sem deixar a criança, mas estar em contato com outras pessoas também. Porque o puerpério é um momento muito solitário às vezes, né? Não porque não tenhamos outras pessoas em torno, porque, né, na maioria das vezes existe isso, mas porque só uma outra mãe no puerpério entende uma mãe puerpério, né? Porque é um momento difícil, é aquela questão emocional, hormonal, né? O filho pequenininho, então, às vezes, ter em torno, né, um momento, né, de pessoas que estejam na mesma situação, te traz acolhimento também, né? Onde você consegue entender, poxa... E sair da sua esfera, né, também. O puerpério, né, os meses que sucedem a pós-gestação, né? Ele pode durar 2 anos ou até mais, né? Sim. Muita gente considera 3 meses, né? Não, os 3 primeiros meses são... Não, esses 3 primeiros meses são o início do puerpério, tá né? começando. Está começando. Então, a mãe, né, que eu li esses dias de estudos científicos que diziam que o cérebro feminino, ele realmente muda. Porque muita gente diz, nossa, mas você virou mãe, você não era assim, você era mais legal, né? Você era diferente. E a gente virou mãe, caramba, né? A gente tem uma mudança real. Se fala que quando nasce um filho, nasce uma mãe, mas nasce o pai também. É. Eu esqueci, falando de mulher, mas nasce o pai também. Realmente, A gente supera os próprios uma limites, chavinha, né? supera o próprio limite mesmo, né? Então, a mãe não tem comparação. Então, as forças que elas têm para fazer tudo o que estão fazendo, eu acompanhei bastante. A gente não tem, gente, homem guarda isso, é assim, ponto. Homem? Mas a gente vê que às vezes supera o próprio limite. Eu sofro muito com sono, e muitas vezes para dar uma troca, né, a Solange que ficava sempre acordada também, porque estava licença maternidade, né, mas também tinha que descansar. Eu ficava em pé dormindo e não sei como eu conseguisse fazer isso. Eu te dava
se muda. Então muda como muda o cérebro da mulher, mas também muda a força que a gente tem. É diferente. É diferente. Sabe que esses dias eu recebi no Instagram, eu achei muito engraçado a questão, né, da importância da mãe. Claro, são papai e mamãe, mas um cantor que fez uma paródia, não sei se vocês viram, né, que no finalzinho ele diz: posso até gostar do papai, mas é na mamãe que eu mamo, é lá que eu mamo. Então, assim, eu achei muito engraçado, eu dei muita risada, porque é uma necessidade do bebê, né? A mãe, ela é necessária. Exato. Então, né, voltando um pouquinho, falando dessa questão da Baby Fusion, né? Entra dentro de um momento onde a mãe, ela é mãe com as outras mães que estão passando pelo mesmo momento, no terceiro mês ou no segundo ano do bebê. Porque ele se estende, é uma mudança muito grande, né, na vida do casal, claramente, do papai e da mamãe, mas da mamãe, em primeiro lugar, que, né, ela está ali como necessidade do bebê. E então, esse é um método, né, desenvolvido por ela é uma bailarina, né, e ela desenvolveu esse método. E ele também, o sling em si, né, além do método, o sling em si, ele favorece muito a maternidade, porque a mãe, ela tem mais autonomia, né, ela consegue fazer muitas coisas com o bebê aqui no sling. Então é bem bacana essa ferramenta. O Thiago mandou outra pergunta aqui para você. Qual a sua opinião sobre o homeschooling? Isso não vai afetar a parte de socialização desse adulto no futuro? Na faculdade, mercado de trabalho? Olha, o homeschool, ele é bem polêmico. Eu acho favorável em alguns momentos. Concordo. Mas eu acredito que os pais precisam estar muito preparados. Exatamente. Porque assim, nos primeiros 3, 4 anos de vida, a criança ela não tem essa necessidade que a gente acha de socialização. Ela não tem. A gente coloca porque a gente coloca numa escolinha porque a gente precisa, né? Pra gente um tempo. Mas a gente se socializar de novo com as pessoas, né? Por conta do mercado de trabalho, mas ela não tem essa necessidade assim de estar com pares, porque ela ainda não desenvolveu. Ela não desenvolveu algumas características que a deixa apta para estar com pares. Então a criança, nos primeiros 4 anos de vida, ela se socializa no parquinho, na escolinha de natação, na escolinha de música. É claro, né? Se você não tem outra condição, né, a escola ela soma muito em muitas outras coisas, né? Então o homeschool ele é interessante, eu acredito, para esses 4 primeiros anos de vida não seria um problema, mas mais para frente eu acredito que os pais têm que estar muito preparados. Perfeito. Antigamente, se a gente olhar, né, muito antigamente, não existia a escola obrigatória, né? Porém, se convivia muito com primos, com a vizinhança. Sociedade, né? Mesmo assim. Ali. Então, as crianças tinham mais convivência, tinha mais pares, né? Pares que eu digo tinha afinidade com pessoas que eram parecidas com ela, né? Com os mesmos gostos. Então, elas tinham mais essa afinidade com pares. Então, elas precisam, sim, socializar. Então, eu acho que é muito polêmico. Porém, se a família conseguir trazer esse ambiente coletivo e também ter muita potência para educar, né? Potência, eu acho que até aí já entra potência na parte pedagógica, na parte de conhecimento das coisas que precisam ser o pai e a mãe ali tem que saber, tem um certo conhecimento, né? Eu acho que a gente é muito limitado, né? Para oferecer toda essa necessidade. É diferente, por exemplo, vamos dizer assim, Rodrigo, você vai dar aula para sua filha lá, poxa, eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa capacidade. Sou formado, sou professor, mas é diferente, né? Habita a formação dela. A gente viu isso na pandemia, né, Rodrigo? Exato. A gente viu isso olha a dificuldade dos pais na pandemia. Exato. A gente que teve contatos, eu tive, né, com muitos pais de filhos pequenos, eles enlouqueceram. Didática nenhuma, né? Não sabia fazer conta. Sim, e não estavam prontos para a dificuldade da criança, né? Para aquela para pedagogia mesmo, para conseguir explicar, conseguir... Não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Então, essa preparação, eu não sou contra o homeschooling, muito pelo contrário, em determinados casos, mas eu acredito, sim, que a preparação é essencial,
né? Sem que os pais estejam prontos para isso, é impossível, né? E a gente viu isso de forma muito mais ampla dentro da pandemia. Exatamente. Aconteceu mais comumente. E também na escola, né, eles têm contato, às vezes no geral tem uma pessoa de referência, mas eles têm contato com outros educadores, né? Então essa diversidade faz bem para a criança, a forma de aprender, e aí você acaba se identificando com algum, com outro, né? Esse professor eu gosto, esse eu não gosto. É verdade. Né? E daí se você não se identifica com a forma com que os pais, né, a forma da didática, fica bem complicado. Então, assim, eu não descarto, mas eu acredito que a educação no formato de instituição, de sair de casa, é bom também. Em doses, né? Vamos dizer assim, tá, né? Por um certo período até dá certo. Depois vai ficar um pouco complicado. Gente, Rafito, que horas são? Então, já passamos do nosso horário. 10h30 aqui, tá doido? Já, nossa, olha, ó. 1h30 de programa de novo. Olha que belezinha. Assim, Rafa, tá vendo? Olha que chique. A gente não quer ir Já embora. passamos. Olha que deixa eu aproveitar aqui, ó. Durval Maria Zangarim. lá de Tapira. Tapira também, ó, mandando boa noite pra gente aqui também, ó. E nem comecei a falar ainda. Calma que ainda tem mais. O seu negócio, já vou falar aqui, ó. Lembram daquele jantar que falaram que ia fazer? Vai acontecer. Em dezembro. Que dia? Dia 8. Dia 8 não. Dia 6, dia 6. Dia 6 de dezembro estaremos num programa especial. A Cláudia nem tá sabendo, a Cláudia tá assistindo que eu vi aqui. Vai ser na sua casa, tá? Olha aqui, ó, apontando pra você. Cláudia, dia 6 de dezembro, não interessa se você vai viajar, se não vai entregar a chave, nós vamos lá. Vamos fazer um programa especial, onde o Márcio vai fazer... O que você vai fazer pra gente? Ah, não sei, tô pensando em alguma coisa, porque é Natal, vamos ver. É mesmo, aí ó. Vai fazer alguma coisa Vai típica fazer um programa da minha especial região. então, gente. Dia 6, o Márcio vai fazer comida pra gente. Vamos um programa ao vivo lá e vamos comer, beber e vocês vão ficar com vontade. Eu não queria dar um spoiler, mas se tratando de sobremesa, o tiramisu do Márcio, quando ele faz, que é raro, tá, gente? É maravilhoso. Como que é o nome? Tiramisu. Tiramisu, bravíssimo. Aquele que vocês falaram do Típico, programa. famosíssimo. Dizem que a origem é Vênus. Que a Cláudia já perguntou se vai ter. Então, não, você tá sabendo sim, estou te avisando. Dia 6 de dezembro na sua casa. Estou te dizendo, Cláudia. Dia 6. Nós decidimos aqui que vamos invadir a sua casa dia 6 de dezembro. Você vai viajar? O problema é seu. Vai trabalhar? Não quero nem saber. Deixa a chave pra gente. Deixa a chave com a gente e não quero nem saber. Dia 6 vamos invadir sua Se casa. você não tava sabendo, você tá sabendo agora. O Rafa falou que a internet na sua casa funciona, então vamos lá, um programa especial. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Mais um bate-papo gostoso, descontraído, trazendo bastante informação, muito legal. Lucimar estreando aqui hoje também no programa. Obrigada. Já faço convite para estar vindo em outros programas. Se quiser trazer outro assunto a gente conversar, bater um papo aí também. Não sei se vai dar para esse ano fazer, porque querendo que a gente está chegando já no final do ano, né? E a gente não vai nem conseguir falar da cidadania, né? Que a gente... Mas esse já está engatilhado ali. já tá. Então reserva a data. Não, porque já tá conversei. engatilhado, ó. Porque nós temos... Semana que vem nós não temos programa, porque é feriado. feriado. Dia 22 nós vamos falar sobre o evento de game que vai acontecer aqui em Mogi Mirim, um campeonato de game, gente, dia 25 e 26 ali no Centro Cultural. Vou estar lá presente também com o projeto Legal, vou estar lá de enxerido lá no meio da galera, lá da molecada. Vou virar nerd, vou estar no meio da galera lá. E no dia 6 vai ser o programa nosso, já tô em dezembro, dia 6. Aí dia 13, sei de cabeça as datas, e dia 13 vai ser o programa especial, o Desafio 90. Vamos ver se vai dar certo esse. Desafio 90, vou mostrar como que foi o meu período da questão da reeducação alimentar, que foi do período quando eu terminei o Desafio 90, que foi em janeiro. Foi um período complicadíssimo, que até a gente conversou um pouquinho antes. Que é muito legal o pessoal conhecer isso aí, porque parece que foi só legal, coisa boa, não. Mexeu bastante. Engordei, emagreci, perdi massa gorda, fui pra massa magra. Oscilou bastante, mas o resultado, graças a Deus, está positivo e vai ficar melhor ainda. Então vai ser um programa especial do programa Desafio 90. Vamos trazer a Betisa, vamos trazer o Felipe, vamos trazer o Júlio aí pra conversar um pouquinho com a gente. Vai ser um programa especial aí. O cara tá querendo falar emagrecer, Cláudio. Tá falando que vai fazer massa na casa sua, Cláudio. Quer falar que vai comer, beber, Cláudio? Mas viu, Cláudia? Mas como fala, alimentação... Cláudia. Mediterrânea. Comida mediterrânea, com bastante azeite. Não exato, tem problema. Não tem. É leve. Olha lá, tá xingando aqui, pois é. Olha lá.
Vamos fazer um alho, óleo, peperoncino, bem leve, tranquilo. Não, vem com esse negócio não, filho. Eu quero comer um negócio diferente, o problema é seu. É isso aí. Gente, estamos encerrando nosso programa. Quero que vocês passem o contato da rede social de vocês de novo, Bilingue com Maia, o pessoal já conhece. Faça de novo o seu contato, rede social, telefone, zap, enfim, Fumaça. sinal de fumaça. Antes da Lu passar o contato, desculpa te interromper, Rodrigo, eu queria aproveitar para dizer que nós estamos no mês do Black November, então nós estamos com promoção no Bilingue com Maia, exato. Então é o mês todo. Eu também é o mês todo, está nas nossas redes sociais, nós estamos com anúncios e italiano Bilingue com Maia. Vocês encontram informações, os nossos contatos e a promoção está muito bacana, tá? Então, para quem quer falar italiano ainda em 2023, essa é a oportunidade. 2023 não, já começa para se preparar, planejar para 2024. É isso mesmo. E aí depois a gente vai vir aqui com você, Rodrigo, apresentar um projeto com a Cláudia, mesmo da Travel Mate. Né, quer a Cláudia que não. Quer sim, Claudinha, que a gente já tem aí. Ela tá devendo um licor para mim, hein? Levar esses alunos para a Itália, então vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Então a gente vai falar sobre, um spoiler. Vai levar para Itália? Vai ser muito legal, mas aí a gente vem aqui trazer para vocês essa novidade, vai ser bem bacana. Essa viagem é de graça? Depende, né, Claudinha? Mas vai ter bônus. Ela tá falando aqui, ó, bravíssimo, Bela. Lucimara? Bom, acho que nas redes sociais pode me procurar por Lucimara Rosa ou parentalidade, underline, eu tenho underline, calma, ponto alma. É isso aí. Facebook, Instagram é isso? Facebook? Não, o Facebook eu não... Só no Instagram. Isso. Telefone? Pode ser 919, né? 982785523. É isso aí. Gente, deixa um último recadinho final aí pro pessoal. Qual mensagem final que vocês querem deixar? Eu queria agradecer os nossos alunos que participaram aqui da live, que entraram para nos assistir. Que vai assistir depois. Que vão assistir depois, que já nos avisaram que a partir do link eles vão conseguir assistir depois. Isso. Agradecer a todos eles. Todos os parceiros do Bilingue com Maia que estão com a gente, colaboram conosco. E deixar aqui o nosso muito obrigado para todos que assistiram. A Lu, né, que é também uma amiga, parceira, está sempre com a gente. A gente está sempre trocando figurinhas aqui nesse assunto maternidade, paternidade, parentalidade. Então, muito bacana. Agradecer ao pessoal que ficou aqui com a gente nessa 1h30 aqui seguindo esse bate-papo. Muito obrigada. O Thiago tá falando aqui, ó. Nem o social média tá sabendo desse jantar. Me chame. Thiago, tá convidadíssimo, Thiago. Lógico que ele tá sabendo. Thiago, você tá sabendo sim. Ele não estava sabendo da data, né? Que a gente não tinha marcado. Não, mas tá super convidado. Decidimos aqui e vamos invadir a casa da Cláudia. Quero nem saber. Aí. Dia 6 de dezembro. E o Thiago vai vir de Campinas para presenciar com a gente aqui. Aí, E Thiago já está obrigado a vir. Tá falando que a Parabéns Lucimara tem bastante conhecimento no tema. Isso aí, ó. Obrigada. Gente, obrigado. Valeu mesmo pelo bate-papo. Olha aqui, ó. Olha que oração. Isso mesmo, deu certinho. 1h30 de programa, hein? Ó, que chique, hein? Rafito! Vamos descansar? Vamos. Agradecer ao pessoal que nos acompanhou aí pelo YouTube, pelo Facebook. Na verdade, eu quero ver o final do jogo de São Paulo. Hã? Na verdade, eu quero ver o final do jogo de São Paulo. Jogo de São Paulo? São Paulo Hoje? Bragantino. Eu tô torcendo pro Bragantino. Eu com certeza vou torcer pro Bragantino, porque eu vim de Bragança Paulista pra cá. Não, né? mas o motivo não é esse, não. Por quê? Porque o Bragantino se ganhar vai ser campeão brasileiro. Você acha? Eu acho. Não acho, tenho certeza. Tomara, se Deus quiser. Você vai ver. Tomara. E Agradecer o Palmeiras ao vai pessoal do perder hoje pro aplicativo. Flamengo. Palmeiras Vai perdeu pro não, Flamengo? Rafa, Vai. perdeu? Vai perder. Vai não, Ah, vai achei que não. tinha perdido. Vai já. sim. Não, fala assim. Você é palmeirense? É Itália. Tá, parece Itália, pra filho, não dá pra ser Itália. diferente, Vai não. perder. Vai Pode perder. ser, Rafa, Itália, filho. Mas é curiosidade agora pra gente. Lá na Itália você torce pra quem? Juventus. A Juve. É nóis. Gente, Vecchia senhor. fiquem com Deus e até na outra semana. Tchau, tchau.